Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aquele que era, que é e que há de vir. Essa é a nossa grande esperança, né, meus irmãos? Aquele que há de vir. Amém? O nosso Jesus, ele voltará. Amém? Atos, capítulo 24, continuação, né? A nossa revista, Cristianismo Pioneiro, mas estamos seguindo na Bíblia, né? Capítulo por capítulo. Amém? Aquele que era, que é e que há de vir. Né? Esse há de vir, meus irmãos, é a nossa grande esperança. Né? É a grande esperança do apóstolo Paulo. A gente está estudando o livro de Atos, né? E a gente vê a história do apóstolo Paulo e como que o apóstolo Paulo suportou, aguentou tanto sofrimento, né? Tantas calúnias, tantas injúrias, até agressão física mesmo, já foi quase morto. E como que o apóstolo Paulo suportou tudo isso, né? E é essa grande esperança, meus irmãos, que nós também temos hoje. O nosso Senhor e o nosso Salvador há de vir, como está escrito na palavra. Amém? Meus irmãos, Atos, capítulo 24, segunda parte. Nós vimos na aula passada, domingo passado, a primeira parte, né? A introdução, onde a gente viu as acusações contra o apóstolo Paulo, né? Acusações falsas, injustas. E a história do apóstolo Paulo, meus irmãos, a história da igreja, Lucas ele relatou muito bem aqui e deixou esse livro para nós, deixou a história de Paulo para nós, porque nos ensina sobre a história da igreja. Né? Orações, a gente vê no início do livro de Atos, né? Muitas orações, generosidade, a gente vê exemplo de generosidade, e isso tem na igreja também, né? Muitos milagres, muitos sinais, a gente vê isso no livro de Atos, e isso tem na igreja hoje também, meus irmãos. Só que esse ambiente, a igreja, ela gera perseguição, né? Ela, tanto externa, como a gente vê no livro, quanto internas também, né? E a gente vê isso aqui no livro de Atos, ao longo até chegar aqui, e a gente vê isso na nossa igreja hoje também, né? Sofrimentos, preconceitos, né? Perseguição, problemas internos tentando destruir a igreja de nosso Senhor, né? Problemas entre irmãos, problemas entre pastores, né? Pastores midiáticos. E então o livro de Atos, ele retrata isso para nós um pouco de como é a história da igreja e deixa esse testemunho para a gente, né? E isso é importante, meus irmãos, porque para nos ajudar nesse tempo difícil que temos passado, né? Tempos muito difíceis. Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Aqui no capítulo 24 de Atos, que a gente vai ver hoje, a partir do verso 10, a gente vê aqui, meus irmãos, um advogado corrupto, né? Um juiz corrupto, um homem de Deus, estava aqui o sacerdote, alguém que conhecia a lei, dando falso testemunho, né? Ali quando o advogado Tértulo fez as acusações contra Paulo, o sumo sacerdote que estava ali, ouvindo aquilo e concordando, né? Concordando com aquilo ali, ou seja, ele dando falso testemunho, né? E na segunda parte de hoje, a gente vai ver como que Paulo reagiu, né? Para nós aprendermos também, porque se a gente porta o evangelho de Jesus Cristo, se a gente comporta, meus irmãos, na sociedade, no nosso trabalho, né? Na nossa família, como um verdadeiro crente, isso pode trazer perseguição para nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Então, nós vamos aprender aqui com o apóstolo Paulo, como que ele reagiu a isso tudo. Imagina a reação do apóstolo Paulo, né? Ali, vendo até o sacerdote, né?
Não vou nem falar do advogado que estava acusando ele, não, porque às vezes as pessoas do mundo não têm tanta ética assim, mas e o sumo sacerdote? Paulo devia estar ouvindo aquilo ali e olhando para ele e falando assim, meu Deus, mas que absurdo. E a gente vai aprender com o apóstolo Paulo como que ele reagiu. Eu coloquei aqui, meus irmãos, aí no slide 3, por favor. Como que a gente deve reagir, né? Quem que está com a gente? Quem que esteve com o apóstolo Paulo durante todo esse tempo? E o Evangelho vai nos dizer. Está em Mateus, tem em Marcos também. Marcos, capítulo 13, verso 11, ele diz, sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam somente o que lhes for dado naquela hora. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é que esteve com Paulo ao longo de toda essa jornada de sofrimento, de acusações, de calúnias, né? O Espírito Santo é que esteve com a igreja e que está com a igreja durante todo esse período, E é o Espírito Santo que está conosco hoje também, meus irmãos. Ele que nos ajuda, Ele que nos conforta, né? Aqui a gente vê o apóstolo Paulo sendo acusado injustamente. A gente viu na aula passada, foram 3 acusações. E às vezes, meus irmãos, a gente não precisa dar motivo para ser caluniado, para ser injustiçado, para ser perseguido. Porque o mundo, ele odeia o Evangelho. Ele odeia o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Amém? Quando a gente dá um testemunho cristão, a gente pode se preparar, porque pode vir perseguições, né? Críticas, invejas, mas nós temos o Espírito Santo, o mesmo que esteve com Paulo, que está com a igreja até hoje. Amém? Então, a gente viu as 3 acusações na aula passada. Quais foram? Que Paulo ele era um perturbador, né? Ele era uma peste, que ele era um líder de uma seita, né? A seita dos nazarenos, segunda acusação, e uma terceira acusação de que ele tinha profanado o templo, né? Acusações falsas, né? Eles tinham visto Paulo, recapitulando aqui, meus irmãos, aí no slide de número 4, por favor. Paulo tinha vindo da sua 3ª viagem missionária, trazer ofertas para Jerusalém, estava um período de fome, trazer ofertas, trazer esmolas, e também para adorar no templo. E os judeus da Ásia viram Paulo na rua com um certo gentil, chamado Trófimo, e depois eles viram Paulo no templo, eles acusaram Paulo de ter introduzido, de ter aquele gentil no templo, e isso não podia, né? Tem uma certa parte do templo ali que os gentios não podiam entrar porque profanava o templo. Para eles significava que não teria mais a presença de Deus no templo se um gentil passasse daquela área. E eles viram Paulo apenas na rua com esse gentil e acusaram Paulo de tê-lo introduzido no templo. Ou seja, uma acusação falsa. Amém? E a de perturbação também. Todas as 3 acusações falsas. E nós vamos ver como que Paulo reagiu. O nosso esboço de hoje, no slide anterior, aí, é a defesa de Paulo hoje, né? Paulo vai se defender dessas 3 acusações, que eram acusações políticas, dele causar tumulto, religiosa, dele ser líder de uma seita, e de profanar o templo, né? Uma acusação de sacrilégio. Paulo se defende, e qual é a reação do juiz, do governador, que estava ali julgando Paulo, né? Paulo foi acusado pelo advogado Tértulo, e vamos ver qual foi a reação, né? Qual foi a decisão desse juiz. Amém? Outra coisa importante também, mesmo, antes da gente fazer a nossa leitura, tá? Vamos fazer a nossa leitura aqui. Atos capítulo 24, a partir do verso 10. A gente vê Paulo, meus irmãos, como que a gente precisa do Espírito Santo de Deus, né? Como que a gente precisa
está fortalecido e a gente consegue essa força aqui na nossa comunhão com os irmãos, louvando, adorando, nos enchendo da palavra de Deus, como o pastor Roberto falou, né? A gente vê Paulo, aí no slide 4, por favor, Paulo diante de 2 blocos de poder. Acho que é o slide 6. Paulo diante de 2 blocos de poder. Quais? Jerusalém e Roma, né? Paulo estava ali sendo acusado pelo Sinédrio, que é Jerusalém, e por Roma. Já está ali. E qual seria, meus irmãos, a chance de Paulo contra esses 2 blocos de poder? Nenhuma. Se não fosse o Espírito Santo com ele. E ele tinha essa convicção, né? Ele se manteve calmo, calado, enquanto ouvia aquelas acusações injustas e falsas, porque o Espírito Santo estava com ele, dando sabedoria, né? E, às vezes, meus irmãos, a gente precisa aprender isso também, né? Nos manter calados em alguns momentos. Não que a gente não possa nos defender, claro que podemos, mas tem momentos em que a gente precisa aprender a manter a nossa boca fechada. Amém? E o apóstolo Paulo nos ensina isso nessa manhã. E as acusações de Paulo é que ele estava contra Jerusalém e estava contra Roma. Isso é mentira, porque a gente vê no livro de Romanos, Paulo defendendo as autoridades, né? Paulo diz, portanto, é necessário que sejam submissos às autoridades. Romanos 13, de 1 a 5. Ou seja, Paulo não estava contra Roma, contra a autoridade que Deus tinha dado para Roma. E Paulo também não estava contra o Sinédrio, contra Jerusalém. Paulo reconhecia os privilégios e o status que Deus tinha dado para Jerusalém. Romanos 9,4, ele diz, deles é a adoção de filhos, né, dos judeus de Israel, deles é a adoção de filhos, a glória, as alianças, a lei, a adoração no templo, as promessas, os patriarcas, e a linhagem humana de Jesus Cristo. Paulo reconhecia tanto a autoridade de Roma, quanto a posição, os privilégios de Jerusalém. Os 2 blocos de poder que estavam ali acusando Paulo. Amém? Agora nós vamos fazer a nossa leitura do texto de hoje. Atos, capítulo 24, a partir do verso 10. Do verso 1 ao 9, a gente viu na aula passada. Versículo 10. Quando o governador lhe deu sinal para que falasse, Paulo declarou, sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação. Por isso, de bom grado, faço a minha defesa. Facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Nem tampouco podem provar-te as acusações que agora estão fazendo contra mim. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, como seguidor do caminho, a que chamam seita. Creio em tudo que concorda com a lei, com os profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas a meu povo e apresentar ofertas. Enquanto fazia isso, já cerimonialmente puro, encontraram-me no templo sem envolver-me em nenhum ajuntamento ou tumulto. Mas há alguns judeus da província da Ásia que deveriam estar aqui dentro de ti e apresentar acusações, se é que tem algo contra mim. Ou os que aqui estão deveriam declarar que crime encontraram em mim, quando fui levado perante o Sinédrio. A não ser que tenha sido este. Quando me apresentei a eles, bradei, por causa da ressurreição dos mortos, estou sendo julgado hoje diante de vocês. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que o Senhor colocou acima de todas as coisas, Papai. Traz, Papai, esperança para nós nessa manhã, através da Tua palavra, Senhor, renovo,
a alegria da salvação nos nossos corações, Senhor. Renova a nossa esperança. Edifica os nossos irmãos aqui nesta manhã, Senhor. Os irmãos que estão em casa, assistindo pela casa essa escola dominical, que sejam edificados, abençoados, renovados, para que eles tenham a esperança em Ti renovados. Livra-nos, Senhor, de toda injustiça, de todo mal, de todo homem avarento, Senhor, de todo juiz corrupto, Papai. Livra-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a defesa de Paulo, né? Ele começa no verso 10 falando, ele foi acusado, eu já falei, né? Sofreu as 3 acusações ali, ficou calado, e o governador lhe deu sinal para que falasse. Paulo declarou. Ou seja, o governador ali, ouvindo tudo, né? O governador, meus irmãos, ele já tinha recebido uma carta do comandante Lísias, né? Paulo sofreu aquela perseguição em Jerusalém. O sumo sacerdote mandou bater na boca de Paulo, prender o Paulo. Eles iam matar Paulo ali, e um comandante romano, aí Paulo falou que era romano, e o comandante romano salvou a vida de Paulo, né? Salvou a vida de Paulo, escolheu ali uns 500 soldados e mandou Paulo para Cesareia. Não, tira Paulo daqui, porque isso vai dar problema para mim, porque Paulo era um cidadão romano, né? E como cidadão romano, ele tinha direito a se defender, e o governador falou com ele, só fez um sinal para ele. E Paulo começou a sua defesa. Ele falando para o governador Félix: sei que há muitos anos tem sido juiz nessa nação, por isso, de bom grado, faça minha defesa. Ou seja, olha a introdução que Paulo faz da sua defesa, comparado com a introdução do advogado Tértulo, que a gente viu na aula passada, né? Lá no início do capítulo 24, que fala: ó excelentíssimo juiz, né? O Senhor trouxe muita paz, muitas reformas, com muita bajulação, né? E Paulo, a introdução de Paulo aqui é simples, direta, honesta, né? Com a verdade. Porque ele falou: sei que há muito tempo és juiz dessa nação. O Félix já era governador ali há 8 anos, conhecia os problemas dos judeus, conhecia a realidade. Então Paulo estava simplesmente usando da verdade, ele não estava mentindo. Amém? Paulo continua: facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Ou seja, facilmente poderás verificar. As acusações que Paulo tinha sofrido na primeira parte do capítulo não poderiam ser verificadas, não tinham provas. Tanto que alguns dos acusadores, que eram os judeus da Ásia, não foram nesse julgamento de Paulo. Por que eles não foram? Não tinham provas, né? E o governador sabia disso, porque ele estava com a carta do comandante Lísias ali na mão, né? E esse poderia verificar que o Paulo fala, meus irmãos, a gente vê também no capítulo 23, se os irmãos voltar uma página aí, como que eles poderiam verificar isso, né? Paulo chega a Jerusalém no 21, desculpa. No 21, verso 17, Paulo chega a Jerusalém. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Ou seja, no 21, 17, Paulo chega a Jerusalém. No 18, ele se encontra com Tiago, né? Já no verso 26, ele vai ao templo, no dia seguinte, no verso 26, né? Já para o 4º dia. No dia seguinte, Paulo tomou aqueles homens e purificou com eles, e depois foi ao templo, né? No 5º dia também. No 6º dia, ele é preso no templo, está no verso 27. Eles agarraram Paulo e o prenderam, né? No 9º dia, ele chega em Cesareia, já lá no capítulo 23, no verso de número 33. No dia seguinte, deixaram a cavalaria, prosseguir com ele e voltaram à fortaleza. Ou seja, isso que essa defesa de Paulo aqui, diante do governador, facilmente poderás verificar que há menos de 12 dias subi a Jerusalém. Ou seja, a defesa de Paulo poderia ser verificada, ao contrário das acusações. Amém?
Outra coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, no comportamento de Paulo, e que serve para a gente, da forma como ele reagiu, Tiago nos ensina, no livro de Tiago lá, capítulo 1, que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Se imagine numa situação dessa de Paulo. Imagina a raiva, a ira, a revolta que a gente poderia sofrer. Só que a palavra de Deus nos ensina, meus irmãos, que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Amém? Paulo se manteve calado, ouvindo aquilo ali, esperando a oportunidade dele. E a gente viu no primeiro slide que o Espírito Santo, quando vocês forem presos e levados a julgamento, não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Essa é a confiança de Paulo. Paulo tinha essa certeza, certeza da presença de Deus, do Espírito Santo na vida dele, certeza que o Espírito Santo estava dirigindo a vida dele, certeza de um propósito que ele tinha, Deus tinha falado com ele. Ele já tinha pregado na Ásia, já tinha pregado na Grécia, em Atenas, e ele sabia que ainda ia pregar em Roma, porque Deus tinha falado com ele. Nós temos que ter essa certeza em nossos corações, meus irmãos, do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? E ele continua, há menos de 2 dias, poderá verificar, há menos de 2 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus. Aqui, meus irmãos, para adorar a Deus, no próximo slide aí, a gente vê que Paulo, ele foi para adorar a Deus, foi para levar ofertas, e ele continua: meus acusadores não me encontraram discutindo com ninguém no templo, nem incitando uma multidão nas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Paulo já começando a sua defesa. Está no slide 7 aí. Paulo inicia a sua fala sem bajulação, diferente da fala do advogado Tértulo, sem bajulação, direta. 1 Tessalonicenses também nos ensina que, como homens aprovados por Deus, para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Amém? Paulo, sabendo disso, Paulo que escreveu a carta aos Tessalonicenses, em outro momento, Paulo já falou também nas cartas dele de que não vinha a vocês com palavras persuasivas, mas pelo poder do Espírito Santo. Essa é a certeza que Paulo tinha, a convicção que Paulo tinha, e essa foi a postura dele e deve ser a nossa hoje também, meus irmãos. Paulo estava ali há apenas 12 dias, pode ser verificado, nós já comentamos, e não podem provar as acusações de que ele causou tumulto, discussão no templo, nas sinagogas ou nas ruas. Tanto não podiam provar que os acusadores dele, de causar esse tumulto, nem estavam ali, que são os judeus da Ásia. Paulo subiu para adorar, no slide 7 aí, Paulo era cristão, mas também judeu. Só que Paulo era um judeu pleno. O que é um judeu pleno? O judeu, ele cria nas promessas do Antigo Testamento, de que viria o Messias. Só que o Messias veio. A gente falou na aula passada, o Antigo Testamento é a anunciação e o Novo Testamento é a manifestação. O Messias se manifestou. E Paulo creu nisso. Então, Paulo, ele era um judeu pleno. Sabia que aquelas promessas do Antigo Testamento tinham se cumprido em Jesus Cristo. E ele foi no templo para orar. Esse início da igreja, meus irmãos, tem algo que é às vezes um pouco complicado da gente entender, é porque a igreja primitiva ela foi formada, em sua maioria, por judeus. E quem são judeus? Mesmo que eles já tivessem reconhecido que Jesus Cristo cumpriu aquelas promessas que eles acreditavam, já foram cumpridas em Jesus, mas eles continuam judeus, cristãos, porém judeus. E qual era a marca dos judeus?
Se os irmãos verem em Levítico 23, fala das festas judaicas, né? A dieta religiosa e a circuncisão, né? Para quem não sabe, é a retirada daquele excesso de pele do órgão do menino. Amém? Então, a igreja primitiva, formada na sua maioria por judeus, cristãos judeus, né? Já eram cristãos, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, que Ele morreu, ressuscitou, eles criam na ressurreição, subiu aos céus, né? Eles criam nisso, mas eles continuavam judeus. Amém? E eles frequentavam as sinagogas, e essas sinagogas dos judeus, meus irmãos, elas eram frequentadas pelos gentios, os que se convertiam ao cristianismo, e esses gentios, sim, não tinham esses costumes judaicos, né? Da circuncisão, da dieta, das festas religiosas, do sábado. Esses cristãos, esses novos cristãos, não tinham esses costumes. Só que o número desses cristãos começou a aumentar muito nas sinagogas e começou a separar. E aí já fundaram as igrejas desses outros cristãos, que não eram judeus. Aí também que começou a despertar a atenção de Roma, né? Porque o judaísmo era permitido, era a religião permitida no Império Romano, não poderia ter outra, né? Ou não poderia ter outra religião. E quando começou a diferenciar judaísmo de cristianismo, começou a perseguição maior por parte de Roma. Amém? Um dos objetivos desse livro de Atos que a gente está estudando é Lucas nos apresentar essa diferença do judaísmo para o cristianismo. Amém? Além do objetivo que eu falei, que através do livro de Atos e da vida do apóstolo Paulo, ele traz um retrato para nós da igreja hoje, né? Apesar de muitas orações, reuniões, generosidade, crescimento, também perseguições, falsas acusações. Então, o livro de Atos, a vida do apóstolo Paulo, ela retrata para nós também como é a igreja hoje. Amém? Continuando aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele continua no versículo 13. Nem tampouco podem provar-te as acusações. É isso que eu já comentei. A partir do verso 14, Paulo fez a sua defesa de que não causou tumulto, né? De que a sua defesa daquela acusação política. A partir do verso 14, Paulo vai se defender da acusação religiosa, né? Qual era a acusação religiosa? De que ele era líder de uma seita, que não era permitida. Verso 14: confesso-te, porém, que adoro o Deus de nossos antepassados, porém, como seguidor do caminho. Aquilo que eu falei, né? Paulo era um judeu, agora ele era um judeu pleno, ele adorava o mesmo Deus do que os judeus, que os saduceus, que os fariseus, porém, de uma nova forma. Como de uma nova forma? Como um seguidor do caminho. A que chamam seita. A gente, meus irmãos, quando encontra Jesus, reconhece Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente tem que mudar a nossa forma. Assim como Paulo fala, não, eu continuo crendo no Deus dos antepassados, no Deus deles, porém de uma nova forma. Agora ele era uma nova criatura. 1 Coríntios 5,17 fala que agora nós somos, quem está em Cristo, é nova criatura. Confesso-te, porém, que adoro o Deus de nossos antepassados, porém, como seguidor do caminho, que chamam seita. Nós vimos na aula passada, né, como hoje em dia a gente identificar uma seita. E Paulo continua aqui, creio em tudo que concorda com a lei, no que está escrito nos profetas. Paulo se defende, e ao mesmo tempo que Paulo está se defendendo, meus irmãos, Paulo está pregando, né? Creio em tudo, né? Que concorda com a lei,
Porque a lei e os profetas é o que era a Bíblia desse pessoal nessa época. Não tinha o Novo Testamento ainda. Eles tinham o Antigo Testamento, né? A lei e os profetas. E alguns deles, como os saduceus, criam só nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, né? Existiam os saduceus, fariseus, zelotes, escribas, né? E os saduceus, eles criam apenas nos 5 primeiros livros. Até um problema que acontece aqui, por quê? A gente vai falar mais lá na frente, quando Paulo cita a ressurreição. Porque os saduceus não criam na ressurreição. Eu creio em tudo que concorda com a lei, com os profetas, e tenho em Deus a mesma esperança desses homens, né? No próximo slide aí, Paulo admite ser um seguidor do caminho, como a gente falei aqui. Ou seja, Paulo, nessa outra defesa dele, quando ele continua se defendendo, ele faz uma afirmação, assim, eu sou um seguidor do caminho, né? E ele faz uma negação, que não era uma seita. Por que não era uma seita? Porque ele cria no mesmo Deus que aqueles homens criam, né? Na lei, nos profetas. Ou seja, lá no capítulo anterior, no verso 23, quando Paulo estava de frente ao Sinédrio, ele falou, eu creio na ressurreição, e os fariseus criam na ressurreição, os saduceus não, mas os fariseus criam na ressurreição. Então, Paulo meio que colocou os fariseus contra os saduceus ali, e os fariseus ficaram num dilema, porque eles também criam na ressurreição. Então, se eles acusassem Paulo de heresia, de que Paulo, de que era uma seita, poderia trazer problema para o grupo deles também, dos fariseus, porque eles também acreditavam na ressurreição, né? Os saduceus não acreditavam porque eles tinham os 5 primeiros livros da Bíblia, e essa doutrina da ressurreição, lá no Antigo Testamento, está lá no final do capítulo de Daniel. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Deixa eu achar aqui. Ele fala sobre a ressurreição dos justos e dos injustos. Amém? Ou seja, meus irmãos, Paulo aqui, ele defendendo o Antigo Testamento, né? Tanto de justos como de injustos. Por isso, procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Outro fato interessante aqui, meus irmãos, é a defesa que Paulo faz do Antigo Testamento, né? A defesa que ele faz, não, o Antigo Testamento, eu sou o seguidor desse novo caminho, porém eu creio no Antigo Testamento, eu creio na lei, nos profetas. E às vezes a gente encontra isso no nosso meio hoje, né? Pessoas que acham que o Antigo Testamento não deve ser dado a devida importância, né? E isso é errado, meus irmãos, porque o Antigo Testamento é literatura cristã, é palavra de Deus, amém? Deve ser lido, deve ser estudado. Amém? O Antigo Testamento, ele nos mostra as promessas, né? As promessas de que o Messias viria, né? Promessas que se cumpriram, né? Lá tem promessa em Miqueias 5:2 que Jesus nasceria em Belém, ele nasceu. Em Isaías 9, que ele viria de uma virgem, isso aconteceu, né? Zacarias 9 fala que ele entraria em Jerusalém montado num jumentinho, isso aconteceu. E a gente, estudando, meus irmãos, o Antigo Testamento, está no slide número 9 aí, irmão. A gente estudando o Antigo Testamento, a gente vendo que as promessas que estavam lá se cumpriram, isso renova a esperança do nosso coração, porque nós também temos promessas, né? Aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 1, tem a promessa, né? Os irmãos lá, galileus, vendo Jesus subir aos céus, a ascensão de Jesus,
Apareceram anjos para eles e falaram assim: varões galileus, por que estão olhando para o céu? Né? Este mesmo Jesus que subiu há de vir, da forma como vocês estão vendo ele subir, ele voltará. E como eu disse no início, essa é a nossa grande esperança, né, meus irmãos? E conhecer o Antigo Testamento, saber que Deus cumpriu todas as promessas que Ele fez lá, alegra o nosso coração e nos enche de esperança com as promessas que nós temos hoje. Né? Promessa de que Jesus voltará. Né? Promessa que um dia não haverá mais injustiça, calúnias, como a gente está vendo aqui no capítulo 24 do livro de Atos. Paulo sofrendo falsas acusações. Um dia não haverá mais injustiça. Né? Apocalipse 21:4 fala que um dia não haverá mais dor, nem sofrimento, que não haverá mais morte, porque tudo se passou. Então, conhecer o Antigo Testamento, saber que Deus cumpre as suas promessas, isso renova as nossas esperanças, meus irmãos. Em Atos capítulo 1, ele fala: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Atos 1:11. Nos apeguemos a essa esperança nessa manhã, meus irmãos. O nosso Deus é fiel e Ele cumpre as suas promessas. Amém? Paulo cita aqui também, como eu já falei, a ressurreição, que haverá ressurreição. Né? Muitos judeus criam na ressurreição, né? Os saduceus não criam, porque eles só criam nos primeiros 5 livros, e essa doutrina estava em Daniel, no final do capítulo de Daniel. Né? Os judeus, meus irmãos, essa perseguição ao apóstolo Paulo, os judeus eles odiavam os gentios, né? Perseguiam Paulo por isso, caluniavam, falsas acusações, mas na verdade o grande problema por trás, a grande motivação deles é porque Paulo pregava essa doutrina da ressurreição, principalmente por causa de Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Amém? E aí Paulo declara essa doutrina, essa sua convicção de fé, né, de que ele cria na ressurreição, e assim ele se identificava com os fariseus e provocava a ira dos saduceus. Amém? Paulo continua aqui, meus irmãos, dizendo que por isso procuro sempre conservar a minha consciência limpa diante de Deus ou dos homens. Ou seja, ele não estava infringindo a lei de Roma, não estava infringindo a lei do Sinédrio, né? Ele estava com a consciência limpa diante de Deus e dos homens. Né? E assim também nós devemos viver hoje em dia, né, meus irmãos, com a nossa consciência tranquila, vigiando, cuidando com o que a gente posta nas redes sociais, né? Vigiando no nosso trabalho, mesmo que às vezes sofrendo injustiça, calúnias, mas pedir a Deus sabedoria, como a gente viu aqui no início, né? Ter essa certeza, essa consciência de que Deus, que o Espírito Santo está conosco e que nos dará sabedoria, nos ensinará o que falar na hora certa. Amém? Continuando, meus irmãos, Paulo continuando com a defesa dele, a partir do verso 17, ele diz: depois de estar ausente, depois que ele respondeu, né, as outras acusações, ele continua: depois de estar ausente por vários anos, vim a Jerusalém para trazer esmolas ao meu povo e apresentar ofertas. Ou seja, qual que era o objetivo de Paulo ali? Ele estava sendo acusado de causar tumulto, mas qual era o objetivo dele? Ele estava vindo trazer esmola para o povo judeu e sofre uma acusação, um julgamento desse. Eu vim trazer esmolas e apresentar ofertas no templo. Enquanto fazia isso, já seria cerimonialmente puro, encontraram-me no templo, sem envolver em nenhum ajuntamento ou tumulto. Ou seja, eles sem provas, né? A gente já comentou aqui que o mundo, meus irmãos, ele não precisa de provas para nos caluniar, para nos perseguir, né? Isso no nosso trabalho, em casa, onde quer que seja. O mundo ele não precisa de provas para nos perseguir. E isso aconteceu com o apóstolo Paulo, né?
eles tinham visto Paulo na rua, com um gentil, passando na rua, e depois, lá no templo, eles acusam Paulo de ter introduzido aquele homem no templo. E então, a nossa postura, hoje em dia, é de não dar brechas, né? Não deixar brechas para que soframos acusações. Amém. Ele continua aqui, cerimonialmente puro, são os rituais dele, né? Como eu falei, ele era cristão, estava indo no templo, mas ainda continuava com os rituais, né? As marcas dos judeus, como eu falei no início, as cerimônias lá de purificação deles, né? Eram marcas dele. Eles eram cristãos, porém judeus, né? E tinham essas marcas culturais, as marcas que identificavam aquele povo judeu, né? Assim como os primeiros cristãos no início eram conhecidos como os do caminho, né? Eles tinham essas marcas que eram conhecidos também. Eles eram vistos na rua e conheciam, aquele é judeu, né? Roupa só branca e preta, tinha esses costumes de ir para o templo orar, né? Costumes das festas, da dieta, conforme já foi comentado aqui. Ou seja, Paulo não estava causando tumulto. Na verdade, quem causava tumulto, Paulo, Deus deu uma ordem, né? Em Atos 1,18, que de Jerusalém, Judéia até os confins da terra, né? Pedro ficou mais restrito ali de Jerusalém e Paulo foi para os confins da terra. E Paulo meio que tinha um acordo com Pedro, a gente pode ver isso em Gálatas 2, de que ele não pregaria mais ali em Jerusalém, não evangelizaria mais em Jerusalém. E Paulo foi para a Ásia, né? Na verdade, uma curiosidade é que Paulo, ele, depois da conversão dele, a gente vê em Atos 9, Paulo apenas 5 vezes voltou em Jerusalém, né? E a maioria das vezes dele para trazer ofertas, para ir no templo. No capítulo 15, a gente vê ele voltando para aquela reunião que eles fizeram, no capítulo 15. Paulo pregando na Ásia, estava tendo muito discórdia entre os judeus e cristãos, né? Por causa dessas coisas, quem era judeu, se os cristãos, os novos cristãos, precisavam fazer o que os judeus faziam. E aí Paulo desce a Jerusalém, sobe a Jerusalém, na verdade, né? Vai a Jerusalém para poder fazerem essa reunião. Fizeram essa reunião, decidiram que esses novos cristãos não precisavam circuncidar, não precisavam seguir os rituais dos judeus. Foram elaboradas cartas e mandadas para as igrejas que Paulo fundou. Por onde Paulo passava, ele fundava as igrejas e deixava pessoas ali, né? Então, nessa reunião do capítulo 15, lá pelo capítulo 18, a gente vê outra viagem de Paulo a Jerusalém, também para trazer ofertas e ajudas, e essa aqui, a última viagem de Paulo a Jerusalém. Amém? Continuando, meus irmãos, mas alguns judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui diante de ti e apresentar acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Ou seja, os judeus da Ásia, que eram os acusadores, não estavam ali presentes naquele julgamento. Continuando aqui, verso 19, mas alguns judeus da província da Ásia, que deveriam estar aqui, diante de ti, diante do governador Félix, né, e apresentar as acusações, se é que tem algo contra mim. Os judeus da Ásia não estavam lá. Versículo 20. Ou os que aqui estão, né, tinha uma delegação do Sinédrio lá, com o sumo sacerdote Ananias e outros anciãos, ou os que aqui se acham, deveriam declarar que crime encontraram em mim quando fui levado perante o Sinédrio, né? A não ser que tenha sido este: quando me apresentei a eles, bradei por causa da ressurreição dos mortos e estou sendo julgado hoje diante de vocês. Ou seja, Paulo novamente,
Ele já tinha feito isso lá no Sinédrio, e aqui novamente ele levanta essa questão, esse dilema da ressurreição, né? Novamente, Paulo faz isso colocando os fariseus contra os saduceus, por causa desse entendimento que eles tinham da ressurreição. Aí, meus irmãos, Paulo faz a sua defesa, né? Defende o Antigo Testamento, a lei, os profetas, defende a doutrina da ressurreição, responde às suas acusações, né? E aí vem o governador, né? Vem o governador Félix. Paulo fez a sua defesa. Versículo 22. A gente tinha lido aqui até o 21, comentamos sobre esse trecho, e agora a gente vai ver a partir do versículo 22 sobre o governador Félix. Versículo 22. Então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, Félix tinha bom conhecimento, ele já era governador daquela região há 8 anos, já estava acostumado com aquelas questões judaicas, né? Adiou a causa e disse: quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. Né? Ele tinha bom conhecimento, meus irmãos. Eu até coloquei umas curiosidades aqui, está no slide 13, por favor, da esposa desse homem, Drusila. Né? Ele, além de ser o governador ali há bastante tempo, né? Ele também tinha uma esposa que era judia, né? Paulo fala com ele que ele tinha bom conhecimento do caminho. Ele tinha uma esposa que era judia, Drusila, que morava em Jerusalém por aquele tempo e que com certeza ela sabia dessas coisas, né? Ela estava ali em Jerusalém, ela deve ter visto, né, o apedrejamento, ou ficado sabendo do apedrejamento de Estevão, que aconteceu ali, né, um ato público. E a família dela também, a gente vai ver aqui, os pais, avós, quem eram os pais e avós dessa mulher? Drusila, judia, morava em Jerusalém, sua família tinha se envolvido com os do caminho, né, em várias ocasiões. Quem era essa Drusila? Seu bisavô havia tentado matar Jesus em Belém. Quem tentou matar Jesus em Belém? Está lá em Mateus 2. Herodes, muito bem. Seu tio-avô havia mandado executar João Batista e zombado de Jesus. É lá em Lucas 23, de 6 a 12. Né? E seu pai havia mandado matar o apóstolo Tiago. Está lá em Atos 12, 1 e 2. Né? Pode ser verificado lá. Ou seja, essa mulher era esposa de um rei, lá na Pérsia, e Félix tomou ela dele, por achar ela muito bonita, tomou ela desse outro rei, pegou para ele, já era a terceira esposa dele, e essa mulher judia, morando ali em Jerusalém, conhecia desses fatos. Né? Paulo fala, então Félix, que tinha bom conhecimento do caminho, adiou a causa e disse, quando chegar o comandante Lísias, decidirei o caso de vocês. O comandante Lísias já tinha mandado uma carta, quando enviou Paulo para Cesareia, tinha mandado uma carta, e o governador Félix, ele poderia ter decidido ali. Ele ouviu a acusação, as 3 acusações, ele ouviu a defesa de Paulo, ele viu que os acusadores, os judeus da Ásia, não estavam presentes, né? Ele ouviu que a defesa de Paulo poderia ser verificada. O que Paulo disse, relatando ali, poderia ser verificado nas atas do templo. Né? O templo tinha pessoas que ficavam no templo ali, registrando tudo, cuidando, para que ninguém profanasse o templo. Ou seja, se acusaram que Paulo tinha profanado o templo, aquele sacerdote que estava ali cuidando do templo também era culpado. Né? E eles tentaram matar Paulo, no capítulo 23 lá, tentaram lixar e matar Paulo. Na verdade, segundo a lei deles, quem tinha que ser morto era o gentil, o Trófimo, e não Paulo. Né? Na verdade, meus irmãos, o que a gente está vendo aqui, né,
e que acontece nos nossos dias hoje são pessoas que não estão comprometidos com a verdade, né? Estão vendo que é uma mentira, né? Estão vendo que aquilo não é verdade e insistem, né? Publica mais uma vez, repete outra vez no jornal. É uma guerra de narrativas, né? É o que acontece hoje. Repete tanto aquilo ali que a maioria da população desinformada acaba acreditando que é verdade, né? Então, quando chegar ao comandante Lísias, decidirei o caso de vocês, né? Poderia ter decidido o caso. Por que Félix não decidiu ali na hora? Se ele poderia ter decidido. A gente vai ver aqui mais para frente. E ordenou a um centurião que mantivesse Paulo sob custódia, mas que lhe desse certa liberdade e permitisse que os seus amigos o servissem. Amém? Glória a Deus pelos nossos amigos, né, meus irmãos? Apesar do sofrimento, das calúnias, né? Apesar das perseguições, Deus tem cuidado de nós, Deus envia amigos. Amém? 1 Pedro 5,7 fala, lança sobre ele as suas ansiedades, né? Os seus problemas, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Deus tem cuidado, mesmo em meio a perseguições, em meio a problemas, Deus é que cuida de nós, meus irmãos. Um Deus fiel que cumpre as suas promessas. Amém? Então, Félix permitiu que pessoas visitassem Paulo, né? E não tomou aquela decisão. Voltando aqui no slide de número 12, por favor. Félix adia sua decisão, né? Ele tinha a carta de Lísias, poderia ter decidido ali. Provavelmente na carta de Lísias, ele falou que Paulo não era o culpado, na verdade ele falou. E no capítulo 23 também, quando Paulo esteve de frente ao Sinédrio, que ele citou a ressurreição, os fariseus disseram, não vejo culpa nesse homem, né? Ou seja, os fariseus não culparam Paulo, o comandante Lísias não culpou Paulo. Então, por que Félix adia a decisão dele, né? Lá no versículo de 23, no capítulo de 23, versículo 9, o Sinédrio não condenou Paulo, né? Esse advogado que a gente viu na aula anterior, Tértulo, que fez 3 acusações, né? Um orador, Tértulo, alguém capaz, de boa oratória, né? Tem uns historiadores, meus irmãos, que a gente estuda, Flávio Joséfo, outros, que diz que, falando sobre esse Tértulo, que ele tinha uma oratória capaz de convencer reis e príncipes. Esse era um advogado famoso, né? Assim como a gente vê hoje, né, meus irmãos? Quantos advogados, juízes que a gente vê aí hoje, que tem uma oratória que faz a gente até chorar, se a gente prestar muita atenção, né? Não só advogados, mas outros também, outros profissionais também, né? E Tértulo, mesmo com essa oratória, com todo o dinheiro que ele ganhou, ele não foi capaz de condenar Paulo, né? Muito cuidado, meus irmãos, principalmente na internet, né, na televisão, com esses oradores, né? Com esses falsos profetas, né? Com esses coaches, né, que está na moda hoje, esses coaches. São pessoas que têm uma oratória fantástica, só que usam, muitos deles, né, não são todos, usam com propósito errado, né? A gente viu na aula passada aqui, esse Tértulo, né, um profissional, usando o dom que Deus deu para ele de forma errada, né? A gente tem que vigiar com isso, porque faz mal para a pessoa, né, os casos for gente ou alguém, e faz mal para a sociedade, de alguém sem princípios, alguém que usa o dom que Deus deu, só pensando em dinheiro, né, traz problemas para ele e para a sociedade.
Então, Félix adiou a sua decisão, mesmo podendo decidir. E quais foram os motivos? Ganância, né? Ele esperava um suborno, né? Sabia quem era Paulo, sabia das ofertas, sabia dos irmãos da igreja, que se Paulo fizesse assim, eles levantariam uma oferta para Paulo. Sabia que Paulo, a família de Paulo lá de Tarso, não era uma família rica. Então ele viu naquilo ali uma oportunidade de conseguir dinheiro, né? Félix era avarento. E motivos políticos também. Por que políticos? Ele manteve Paulo preso ali para poder agradar os judeus, né? Que queriam Paulo preso. Bem, meus irmãos, e diante disso, o que Paulo faz e que serve de exemplo para a gente, né? Félix deixou ele preso, ficou 2 anos preso ali, mas vários dias depois, Félix veio com Drusila, sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo, e o ouviu falar sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo e disse: basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. O que Paulo fez, meus irmãos, e que a gente tem de aprender com o apóstolo Paulo aqui nessa manhã? Ele teve uma oportunidade, ele pregou o evangelho, né? E como que ele pregou esse evangelho? Um evangelho contextualizado. O que é isso? Ele estava na situação ali de um homem corrupto, injusto, né? De um homem que tinha destruído outro casamento, e ele vai pregar para aquele homem, para aquela mulher, justamente tocando nos pecados deles, né? Justiça, domínio próprio e juízo vindouro, né? Justiça, Félix devia abandonar o pecado, né? Termo que hoje tem sido retirado do nosso vocabulário, né, meus irmãos? Tanto o termo, a palavra pecado, quanto o conceito a ele relacionado, né? Tem sido... hoje em dia a gente fala de erros, fraquezas, tendências hereditárias, falhas, culpas, mas não de pecado, né? E é uma doutrina bíblica, meus irmãos, né? E tem que ser falado, tem que ser pregado, tem que ser confrontado, né? As pessoas deixaram de ser pecaminosas. Agora elas são jovens, imaturas, ou menos privilegiadas e até doentes, mas não pecaminosas. Meus irmãos, e o nosso Deus, ele é santo e exige justiça, né? Ele exige justiça. Por isso Paulo prega sobre justiça para Félix. E qual é a justiça? É a justiça que o próprio Deus concedeu a nós na cruz do Calvário. Bem, Romanos 3, a partir do 20, vai falar sobre isso. Como somos justificados. E Paulo pregou para Félix e falou que você tem uma chance, né? Félix estava ouvindo a pregação de Paulo sobre justiça. Paulo também pregou para ele, para esse homem que não tinha domínio próprio. Paulo pegou para ele sobre... Félix tinha tomado Drusila de outro casamento, né? E, meus irmãos, e o ser humano é capaz de controlar quase tudo, menos a si mesmo, né? Eu falei que Paulo pregou para ele de forma contextualizada, por causa do pecado que eles tinham cometido, por causa da situação que ele estava vivendo com aquela mulher, né? Por causa da vida dele inescrupulosa. E Paulo prega para ele sobre domínio próprio, né? A gente aprende sobre domínio próprio nos frutos do Espírito, né? Gálatas 5:22, a gente precisa ter domínio próprio, né? E nesse caso aqui, com relação a ele ter tomado uma mulher, meus irmãos, para nós hoje também, a gente precisa ter domínio próprio e, em casos assim, fugir, né? No caso de tentação sexual, paixões, o que a gente aprende
com a palavra de Deus, é que a gente deve fugir. A Bíblia fala até que Satanás, resiste a Satanás e ele fugirá de vós. Olha só, a gente pode resistir a Satanás e ele fugirá de vós. Mas as paixões da mocidade, a falta de domínio próprio, né, isso é para a gente fugir. A gente aprende isso lá na carta de Tiago também. E Paulo ensinando isso para Timóteo também. Fuja das paixões da mocidade. Então Paulo pegou para ele sobre justiça, sobre domínio próprio, né? Paulo estava indo bem no cerne da questão, né? E Paulo pregou para ele também sobre juízo vindouro, né? Lá em Atos 17, Paulo já tinha falado sobre isso, ele estabeleceu um dia que Deus, Paulo já tinha falado sobre juízo vindouro, né? Atos 17 lá, Paulo falou, estabeleceu um dia, Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Olha de novo aqui a doutrina da ressurreição, né? E Paulo falando sobre o juízo vindouro, né? Um dia há de julgar o mundo com justiça. E aí Félix teve medo, né? Acho que aquela pregação tocou o coração dele, mexeu com ele, né? Porque Paulo foi direto nos problemas de Félix, né? Ele era um homem injusto, que não tinha domínio próprio, e que estava vivendo como se Deus não existisse. Estava vivendo como se não existisse um juízo vindouro, né? E Paulo vai bem nesse cerne da questão. Tem um versículo, meus irmãos, que é um dos versículos mais tristes da Bíblia, Mateus 25, 33, que diz que um dia Jesus separará, né? Um para a direita e outro para a esquerda. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, que a gente vive em justiça, com domínio próprio, né? E com essa esperança no coração, esperança da ressurreição, esperança de um juízo vindouro, né? Com nossas lamparinas acesas, preparados para esse grande dia. Amém? Vamos terminar a nossa leitura. Então, Félix adiou. Quando Paulo se pôs a discorrer sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, Félix teve medo. Só que Félix teve medo, meus irmãos, mas ele não tomou a decisão que precisava ser tomada, né? Às vezes a gente ouve a pregação na igreja, ouve sobre o Evangelho, né? E qual deve ser a nossa postura? É tomar uma decisão por Cristo, né? Tomar uma decisão por mudar de vida. Félix ouviu, né? Félix viu a luz e preferiu continuar vivendo nas trevas. Poderia ali naquela hora, né? Aqui Paulo mexeu com as emoções dele, fala que ele teve medo, ou seja, ele entendeu, ele ouviu aquela pregação, e mesmo assim ele tomou uma decisão de não aceitar, né? Ele teve aquela grande chance ali e não aproveitou. Félix teve medo e disse, basta por enquanto, pode sair. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Quando achar conveniente, né, meus irmãos? Olha só. Que não sejamos assim, meus irmãos. A nossa decisão por Cristo, de ter o nosso devocional diário, né, de estudar a palavra de Deus, de ler a Bíblia, como o pastor Roberto falou, que não seja na hora que a gente achar conveniente, né, mas que a gente tenha o nosso ritual, né, o nosso costume de estudar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, e não apenas de reagir com emoção, como fez Félix aqui. Ele se emocionou, ele teve medo, né? Mas que a gente, adorando ao Senhor, que a gente venha reagir positivamente, né? Consertando nossos erros, corrigindo os pecados que porventura tenha, né? Essa deve ser a nossa reação à pregação do Evangelho. Félix falou, basta por enquanto. Quando achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo.
ao mesmo tempo que esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro. Isso aí nós já falamos, né? Qual que era, por que Félix adiou? Por que ele não tomou aquela decisão ali quando deveria tomar? Ele não tomou a decisão sobre Paulo, poderia liberar Paulo, né? Também não tomou a decisão por Jesus. Ele ouviu a pregação. Olha, Paulo, o maior apóstolo que a gente conhece, pregando para ele. E ele não tomou a decisão, preferiu continuar nas trevas. Então, ao mesmo tempo que esperava, esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, nós já comentamos isso, pelo que mandava buscá-lo frequentemente e conversava com ele. Olha só, quantas oportunidades esse homem teve, né? Quantas vezes ele não ouviu o Evangelho? Aquilo que a gente está aprendendo aqui, Paulo não perdia a oportunidade. Já concluindo, meus irmãos, passado 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festo. Todavia, porque desejava manter a simpatia dos judeus, Félix deixou Paulo na prisão. Nós já falamos desse motivo aqui, né? Ele queria dinheiro e queria manter a simpatia dos judeus, dos seus eleitores, né? Concluindo, meus irmãos, devemos ensinar nossos filhos o que é justiça, o que é domínio próprio, e ensinar que haverá um juízo futuro, né? Devemos saber disso e devemos ensinar na nossa casa. Amém? Ensinar para os nossos filhos que o mundo aí fora ele é mau, ele odeia o Evangelho, né? Ensinar para os nossos filhos em casa sobre inversão de valores, né? Não permitir que nossos filhos se tornem pequenos tértulos, bons de oratória, cheios da razão, mas sem nenhum temor a Deus. Né? Não ser conivente com eles, como fez Ananias. Né? Coloquei no final aqui que antes Paulo manda chamar, Félix manda chamar Paulo várias vezes, né? Antes era Paulo diante de Félix, né? Agora é Félix diante de Paulo. Desses 2 homens, quem era realmente prisioneiro? Né? E quem estava realmente livre? Uma reflexão para nós, né, meus irmãos? Portanto, ainda que pareça difícil, o caminho da justiça e da verdade sempre é o melhor. Aqui são as referências que foram usadas. Gostaria de destacar esse livro, que eu até indiquei para os irmãos na aula passada. Quem é quem na Bíblia Sagrada? Está no último aí. Que fala de todos os personagens da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, esse é o capítulo 24 do livro de Atos. Né? Concluímos hoje. Que Deus tenha edificado a vida dos irmãos, que Deus tenha falado com os irmãos, assim como falou comigo ao longo desse período que eu estava estudando esse capítulo e fui muito edificado. Amém? Deus abençoe os irmãos.